Queridos, boa noite. Como sempre, eu estou fazendo uma série de vídeos aqui para vocês refletir junto comigo acerca da santa e gloriosa Palavra de Deus. Espero que você reflita junto comigo, né, que a gente possa aprender um pouco mais da santa e gloriosa Palavra de Deus. Eu procuro sempre passar aquilo que eu sempre aprendi, que eu sempre fui uma pessoa curiosa, então eu procuro mostrar para vocês a minha visão hoje do que eu tenho sobre a palavra de Deus. Igual alguém já viu muitos dos meus vídeos aí, às vezes eu repito muito, até tem vídeos meus que eu fico repetindo várias vezes, mas essa técnica aí, até uma técnica minha, para que isso entre, para você não esquecer, para que isso fique enraizado dentro de você. Eu não venho aqui, você pode observar, eu não tenho intenção nenhuma de ofender religião nenhuma, eu não tenho intenção nenhuma de ofender pastores nenhum, eu não tenho intenção nenhuma de arrumar contenda, nem dizer que eu sou o cara, que eu sou isso. Eu simplesmente é o seguinte, eu fui nascido e criado no lar evangélico, mais uma vez, e simplesmente por eu ser uma pessoa curiosa, por eu nascer curioso, isso é uma coisa minha, eu não via muita lógica na palavra de Deus, assim, do jeito que eu fui ensinado. E por eu ser uma pessoa muito curiosa, eu comecei a assistir. E hoje, igual eu falo, graças ao advento da internet, como sempre a internet tem um bocado de lixo, né? Mas a maioria, se você quiser, igual eu te falei, tem lugar na internet aí, se você quiser, curso mesmo, certificado, você faz uma faculdade pela internet de graça. Você faz, é só você procurar o site certo, você faz uma faculdade pela internet de graça. Tá, você faz. Isso é fato, procura que você acha. Tem vários sites aí que faz isso. Tá entendendo? As pessoas hoje não se informam porque não quer. Então, o que acontece? Antigamente, só quem tinha a detenção, entre aspas, da verdade, do conhecimento bíblico da palavra de Deus, eram os famosos e renomados teólogos, os pastores, os homens de Deus, que detinham aquela verdade, e a gente não tinha um ponto de referência, a gente não tinha nada de referência nenhuma para poder debater aquilo ali, se realmente era verdade ou não. Gente, presta bem atenção, se você realmente, o ser humano ele já nasce com um medo natural, isso é normal, a gente já nasce tipo assim, e quando a gente morrer, o que vai acontecer? Então, muito antes da gente nascer, já existia a Bíblia, né? Quem trouxe para cá no Brasil, tal. Então, eu não quero, mais uma vez, não quero entrar nesse detalhe. Eu quero dizer para você o seguinte, então, cada um de nós, a gente busca, sabe o quê? Eu sempre, quando eu fui nascido e criado no evangélico, igual eu falei, só que sempre fui uma pessoa muito curiosa, só que hoje eu não compartilho mais da mesma fé. Qual é a mesma fé da igreja evangélica? Tipo assim, eu participo assim, eu acredito que a Bíblia é a santa, sagrada palavra de Deus. Homens inspirados por Deus, para mim, escreveram as escrituras, aqueles capítulos, aqueles versículos, tudo que está na Bíblia para mim, eu acredito. Só que me ensinaram de uma maneira que hoje eu não concordo, hoje é uma maneira total, olha, eu tenho o direito de discordar. Não, você está aí, você está bravo. Não, simplesmente, querido, para com isso. Eu tenho o direito de discordar. E eu não via lógica. É um troço tão simples, gente. Não vamos brigar, não vamos entrar em discussão. Igual eu te falei, tem pessoas que mandam mensagem para mim aqui, dizendo que... Já teve amigo meu aqui no Rio de Janeiro que falou assim, Paulo, pastor, amigo meu, tá? Eu acredito que ele deve estar vendo meu vídeo aqui. Eu não vou falar o nome dele que não me interessa, senão posso até sofrer um processo. Mas existem pastores amigos meus aqui no Rio de Janeiro que falam assim, Paulo, se eu for falar isso na igreja, do que você está falando aí, realmente eu concordo com o que você fala. Mas se eu for falar isso na igreja, a igreja vai ficar vazia. Porque as pessoas vão ver, eu falei, cara, tu tem que... Poxa, tu pensa assim, tipo assim, ele não trabalha. Ele vive da igreja. Eu não quero, de maneira nenhuma, eu ia falar alguns adjetivos aqui, as pessoas aqui no Rio de Janeiro, meus amigos aqui do Rio de Janeiro, iriam saber quem é a pessoa que eu estaria falando, quem é o pastor que eu estaria falando. Então, eu não quero entrar em detalhe não, mas enfim, ele falou assim, pô, se você for falar isso aí que você fala, a minha igreja vai ficar, a minha igreja, ele falou que é a minha igreja, né?
a igreja dele, né? Ele é o proprietário. E realmente foi ele que montou. Ele abriu uma igreja aqui, enorme aqui, uma Assembleia de Deus. Desculpa aí, tá, pelo coçar aqui. É muita informação para uma cabeça só, por um tutano só. Tutano cerebral, né? Ele falou, Paulo, se eu falar isso aí, então você vê claramente, o cara não bate um prego no sabão, né? Mas enfim, o que eu quero chegar para você é o seguinte. Eu tenho o direito de discordar da Bíblia. Mas como discordar em qual sentido? Discordar em que as pessoas falam. Eu tenho o direito. Você chega para mim e fala assim, Paulo, Aline, o que você me diz ali sobre João 10, Apocalipse tal? Eu vou tentar. Eu falo assim, querido, você me dá um tempo para eu poder analisar e depois eu falar contigo sobre isso? Porque, assim, eu vou procurar me aprofundar, vou procurar examinar e ver o que realmente aquilo está falando. Só que a maioria, 99% do povo de Deus, pessoas maravilhosas, pessoas estão ali buscando as igrejas e tal, ali, estão ali, só que infelizmente, hoje eu vejo, eu tô falando minha opinião, eu me achei, eu falei assim, gente, quando eu descobri algumas coisas aqui na palavra de Deus, eu me senti enganado. Eu fui nascido e criado no evangélico, isso significa o quê? Que minha mãe não era uma mulher de Deus? Minha mãe era uma mulher maravilhosa. Quem conheceu a Dona Preta Machado sabe que a minha mãe era uma mulher, era uma santa mulher de Deus. A minha mãe era uma pessoa extraordinariamente maravilhosa. Dona Preta Machado e Manuel Vitorino aí, gente. Sabe por causa de que minha mãe era maravilhosa? Porque a minha mãe tinha um coração, minha mãe representava Deus aqui na terra. Minha mãe quando falava era, quem sabe eu estou falando, então não quero me alongar muito não. Vamos entrar. Eu quero chegar para você e dizer o seguinte, nunca é tarde para você despertar e abrir a mente. Gente, não tenha vergonha, eu estou com 52 anos de idade, eu vou fazer 53, hoje a pessoa está vivendo mais, hoje pode ver que idoso hoje não é mais 65 anos, pode ver que idoso hoje agora tem lugares aí que está escrito assim, a partir dos 80 anos já é idoso. Então o brasileiro, o mundo, o ser humano está vivendo mais. Isso é de geração, de época, geração em geração, entendeu? As pessoas estão passando a se alimentar mais bem, estão passando a deixar de comer muita besteira. As pessoas hoje em dia, no mundo, não é só no Brasil não, tá? Estão tendo mais condições de comer uma comida mais saudável, estão tendo condições mais de se alimentar. Isso aí já é uma outra história. O que eu quero falar para você aqui, que os meus vídeos é para mostrar para você a minha visão da palavra de Deus e para despertar para você que, baseado no que eu acredito hoje, entendeu? Minha mãe me ensinou, o que minha mãe me ensinou, baseado na Bíblia, a minha mãe me ensinou todos aqueles atributos, todas aquelas qualidades que eu deveria ser. Minha mãe falou assim, meu filho Paulo, quando você fizer uma coisa assim, você tem que agir dessa maneira, você tem que agir correto com as pessoas, você tem que honrar o teu nome. Minha mãe, Dona Preta Machado, minha mãe comprava, igual eu estou falando, assim como minha mãe, eu também sou a mesma coisa. Eu já contei sobre essas passagens do vídeo. Então, o que significa? Só que o que ela me passava foi o que ela aprendeu e ela não tinha lugar nenhum para poder refutar. Refutar é tipo assim, dizer o contrário. Peraí, deixa eu ver. Então, hoje, com o advento da internet, fica fácil de você descobrir, de você saber se realmente, caramba, eu estava errado. Só que o sistema religioso, a igreja evangélica, o sistema evangélico, eles criaram uma armadilha tão grande baseada na vinda de Jesus e no medo de você, tipo assim, sabe o que eles vivem? Eles falam assim, você está roubando a Deus, você nem judeu, mas isso é outro assunto, né? Igual eu falei, você está roubando a Deus, você tem que se batizar, tem que aceitar Jesus, porque se Jesus vai vir, e se você não estiver aqui na igreja, praticando, dando dízimo aqui, se você não estiver sob a nossa tutela aqui, obedecer os pastores, não, meu pastor é homem de Deus, tem que obedecer o pastor. Se você não estiver aqui, e não estiver louvando e buscando, você vai para o inferno. É isso. Isso é o que as igrejas evangélicas pregam. Não é isso? Só que eu estou mostrando para você que não é isso. Eu estou te dando uma outra visão, a minha visão. Agora, cabe a você analisar, examinar. O que é examinar? Examinar, o próprio Senhor falou, examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim, e julgais ter nela a vida eterna. Essa vida eterna aqui é eterna, que nem tudo na Bíblia que é eterno, já te falei, é eterno. Então,
coisa maravilhosa isso. Então, quando a gente vai examinar, é examinar mesmo. Peraí, o que esse versículo aqui quer falar para mim? O que ele quer dizer realmente, de verdade, o que isso quer? Como eu vou saber? Então, como que você vai saber se aquele alimento, como é que eu soube que aquilo que falaram para mim, que falaram que Jesus ia vir, como é que hoje eu estou contestando, estou dizendo que não tem nada a ver, que é totalmente contrário ao que eles pensaram naquela época, porque a gente não tinha. Hoje tem um troço chamado, um tal de internet, que muitas partes tem lixo e a maioria, a maioria é coisa maravilhosa. Hoje tudo que você quiser pesquisar, você tem que ter sabedoria também para pesquisar, tá? Porque a própria internet, ela te induz e te leva para alguns lugares que, se você não tiver o discernimento, se você não tiver a sabedoria suficiente, você acaba indo a própria internet, ela tem um sistema dentro dela, ela gera o sistema da internet. Quem entende de informática sabe o que eu estou falando. Automaticamente já te leva para aquele lado que você está acostumado a pesquisar aí. Você quer ver um exemplo? Por que criaram a tal da selfie, a câmera frontal? Igual eu estou falando pela câmera frontal. Você sabia? Olha só, eu não sou técnico de informática não, tá? Mas eu vou te falar uma coisa aqui, analisa. Eu te falei, racional, tá? Você sabia que a câmera frontal nada mais é, você pensa que é só para tirar selfie sua? Não. Quando você está navegando na internet, quando você está no seu Wi-Fi aí, então quando você está usando os seus dados, olha que coisa maravilhosa. Quando você está usando os seus dados aí, você está ali, né, está vendo ali, quando você está, ainda que você não esteja usando a câmera, você não está usando a tua câmera frontal, mas o teu celular tem a câmera frontal, certo? Quando você está ali navegando na internet ali, olhando ali, aí quando você para muito no anúncio, vê se eu estou falando mentira ou vê se eu estou falando verdade, tá? Já te falei, use o racional. Quando você para muito no anúncio de casa, às vezes você está querendo comprar uma casa, está com pensamento de comprar uma casa, com planejamento, às vezes você está querendo alugar, não sei o que, você começa a ver casa. Ali no Facebook, ou de repente você vai lá no Google e você começa a pesquisar Google tal, não sei o que. Você sabia que aquela câmera ali, ela tá vendo ali, os controladores dos Google, da mídia em geral, do mundo, ali o sistema de inteligência artificial do próprio Google, das internet, dos Facebook, tem um tal de inteligência artificial. Ali a câmera, ela sabe em que coisa que você perde mais tempo. Analisando ali, olhando nos vídeos que você perde mais tempo, se é vídeo de besteira, se é vídeo de sacanagem, se é vídeo de imobiliária, se é vídeo de casa. Às vezes, tu quer ver um exemplo? Chega lá no Mercado Livre, acessa o Mercado Livre e começa a pesquisar sobre sapatos. Eu quero comprar um sapato, vai no Mercado Livre e começa a comprar sapato. Do nada, aí você sai do Mercado Livre e você vai lá para o seu Facebook. Vou chegar na palavra de Deus, tá? Aí do nada você vai no seu Facebook, daqui a pouco tu vê uma porrada de oferta lá. Sapato. Sabe por causa de quê? Porque a câmera frontal está te mostrando isso aí. Como é que eu soube disso aí? Informação. A própria internet me deu essa informação. Você está entendendo? Então, que coisa boa. Hoje eu não me deixo me enganar. Hoje eu não acredito que Jesus vai vir baseado na própria palavra de Deus, porque eu estudo, eu não acredito que Jesus vai vir, não acredito. A gente vai morrer e Jesus não vai vir, não existe inferno é a sepultura. Sheol, Hades, tal, isso aqui são alguns tópicos. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, já te falei, eu falei muito sobre a vinda de Jesus, igual o vídeo que eu fiz ontem, que eu postei, eu falei sobre o quê? O que eu falei? Eu falei sobre a hora e o dia ninguém sabe. Mas aquilo tudo, eu falei, a Bíblia toda ela é explicada. Só que eu não quero falar sobre a vinda de Jesus, não. Hoje eu quero falar para você acerca de alguns problemas que a gente passa na nossa vida. Eu já comentei sobre isso também outras vezes aqui, e quero ser o mais rápido possível e não quero ser... Vamos lá. É sobre situações que a gente passa na nossa vida. Querido, nós somos seres humanos, tá? Nós somos seres humanos, tá? E junto com o ser humano, já te falei, vem as nossas vontades carnais, vem os nossos desejos, vem tudo junto com a gente quando a gente nasce. Infelizmente também acontece isso. Como assim, Paulo? Não estou entendendo o que você está falando aí. Você vai entender o que eu quero chegar, onde chegar. Quando a gente nasce, a gente já nasce com nossos desejos naturais.
A gente já nasce com nossas vontades, com nossos problemas, a gente já nasce no doer. Então, a Bíblia ela só nos ensina, automaticamente, a gente mortificar a carne. Mas existem processos na nossa vida que a gente tem que passar. Paulo, existe processo, existem situações na sua vida, na minha vida. Eu já passei por situações na minha vida que eu tive que passar por aquele processo para poder entender e aprender que aquilo ali nada mais é Deus, o Criador do universo, o nosso Deus, o seu Deus, querida. Você é de Deus, você é de Deus, meu amado. Deus está simplesmente mostrando para você e para mim, falando assim, olha, Paulo, tá vendo aqui? A gente passa por situações para a gente aprender. Tu quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Deus, ele tirou o povo judeu lá do Egito, não foi? Deus tirou o povo do Egito, deu comida, deu maná. Deus botava de noite uma coluna de fogo para guiar para aquecer, até para aquecer, porque no deserto, à noite, olha, o deserto durante o dia, o deserto é 50 graus, querida. Quem sabe aí, sabe o que eu estou falando. Deserto durante dias é 50 graus. E à noite, meu filho, tem situações, tem lugares no deserto que chega a temperaturas de quase, sabe o quê? De quase 10 graus negativo, dependendo do lugar no deserto. 10 não, 8, varia entre 7 graus negativo, 8, uma coisa assim. Isso baseado nos estudos da qual eu aprendo dentro do próprio Google. Então, o que eu vou dizer? Então, Deus, olha só, segundo a Bíblia, Deus, ele criou aquele povo com mão forte. Deus, ele dava comida, fazia. Deus, Noé, naquele ferimento lá da rocha, lá, mas mesmo assim, Deus ele deu tudo para aquele povo, e aquele povo murmurando, se eu soubesse, eu tinha ficado lá no Egito. Lá. Ele preferiu virar escravo. Deus estava dando comida de graça, alimento de graça, dando tudo de graça, e o povo reclamando, achando ruim. Mas enfim, eu quero dizer para você o seguinte, e aquilo que aconteceu, aquele povo pereceu, toda aquela geração, eu sempre falo sobre geração, um ciclo de vida, toda aquela geração que Moisés tirou do Egito, toda aquela geração que Moisés tirou do Egito, toda que eu falo assim, toda entre aspas, porque você vai entender, toda aquela geração que Deus tirou do Egito, Deus queria exterminar aquela geração. Quem foi o intercessor? Quem foi que representou Cristo ali durante aquele povo no Egito ali? Foi Moisés. Moisés foi o intercessor. Deus falou assim, deixa Moisés, deixa eu exterminar esse povo e matar esse povo incrédulo, povo ruim. Era o povo dele, o povo de Deus, a qual Deus havia prometido para Abraão lá atrás. Mas Deus falou, esse povo incrédulo, a coisa que Deus mais abomina, meu irmão, escuta o que eu falo para você, Deus ele não se preocupa, o Criador do universo ele não se preocupa nada, é você tirar a adoração dele e passar a adorar outras coisas, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. O que eu quero falar para você aqui é o seguinte, te mostrar lá, que quando aquele povo ele via qualquer dificuldadezinha, qualquer situaçãozinha, aquele povo caminhando no deserto, quando ele via qualquer muralha na frente dele, qualquer coisa, qualquer empecilho quando ele via, tu vê Josué, aquele negócio todinho e tal, aquele negócio todo, tu vê aquele povo lá, quando mandou espiar as terras lá, vai lá, mandou que Moisés mandou Josué e tal, aquele negócio todo lá, você vê que quando voltou para dar o relatório para Moisés, o único que se animou, o único que realmente falou foi Josué e Calebe. Porque os outros falaram, rapaz, a terra é boa, dá cada uma uva que... cada cacho lá daquele... Não, ele não está dizendo que cada cacho... Não existe uva que dá no tamanho de uma abóbora, do tamanho... Aquilo ali já te falei, é um troço figurado. Aquilo está dizendo o seguinte, aquelas uvas, aqueles negócios... Aquilo está dizendo o seguinte, a terra era farta, a Nova Canaã. A Nova Canaã, que no caso Israel hoje, já era de Abraão, lá no início, lá em Gênesis, se você procurar, mas é outra história. Então, para tu ver como a Bíblia se interliga, é tão maravilhoso estudar a palavra de Deus, gente. Mas vamos lá.
Aquele povo, ele ficou rodando no deserto ali. Deus falou assim: deixa, Moisés, eu exterminar esse povo. Esse povo está reclamando de tudo. Esse povo, eu estou dando alimento para ele, estou dando de dia sol de 50 graus lá, calor de 50 graus para derreter os outros. E Deus botava aquelas nuvens lá para tapar o sol, para proteger o povo dele. Para proteger o povo dele de não morrer torricado, de morrer vez naquele deserto lá. Quando chegava a noite, Deus botava é como se Deus botasse uma lareira. Deus criasse uma lareira. Entendeu? Aquilo ali também é um sentido figurado. Tá, querido? Aquilo ali são metáforas. Aquilo ali, eu não sei como fazia, mas aquilo significa que de alguma maneira Deus, o Criador, o nosso Pai, ele provia para o povo dele de alguma maneira, que ele não deixava que aquele povo de madrugada morresse de frio. E não deixava de alguma maneira que aquele povo durante o dia morresse de calor. E o povo mesmo assim continuava reclamando. Vou falar uma coisa para você de coração. Existem situações na nossa vida, existem batalhas, existem problemas que nós temos que passar. Não tem para onde correr. Não tem. Tem coisas que não tem como você correr. E detalhe, tem coisas que você só vai aprender tropeçando e caindo e se ferrando, se dando mal. E Deus lá de cima está olhando e está do teu lado. Deus está do teu lado. Mas às vezes você está trilhando por um caminho, às vezes se você tiver sabedoria, tu torna a tua vida muito mais suave, muito mais leve do fardo que você carregar, fica muito mais leve durante a sua vida, por você usar a sabedoria e você usar a inteligência nas escrituras, na palavra de Deus. Tu quer ter o guia espiritual para a sua vida aqui na terra? Leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o teu guia espiritual aqui na terra. Leia o livro de Provérbios te ensina o que você deve fazer como pessoa, como ser humano, como carne aqui na terra. Ele te ensina. Salomão, o homem mais sábio, ele nos dá, o livro de Provérbios é a chave para que você prospere, seja derrotado, ensina tudo. E o livro, Salomão, Provérbios, leia o livro ali, fala, meu irmão, quem empresta fica escravo daquele que emprestou. É uma coisa, você pega um cartão de crédito, você empresta para uma pessoa que sabe que a pessoa é caloteira. Não, eu sou homem de Deus. Não, Deus está mandando me emprestar, eu sou uma mulher de Deus. Aí você empresta um cartão de crédito para uma pessoa, aí o cara vai lá, compra 3, 4 mil reais e simplesmente dá o calote. E se acha no direito de não te pagar, e não te paga, porque ele é caloteiro, ele é o homem de... Não, tá na igreja 24 horas por dia, glória a Deus, aleluia, vai para monte, mas é caloteiro. Aí, por que você... Aí você... Não, irmão, eu estou passando pela prova. Você não está passando pela prova, você não teve sabedoria e você não emprestou. Você simplesmente emprestou um cartão para quem você não deveria emprestar. Você tem que chegar e falar, não te empresto, querido. Você me perdoa, eu te amo em Cristo Jesus, mas eu não te empresto de jeito... Você não tem testemunho nenhum de honestidade. Tudo que você faz é caloteiro e tal. Você é um cara que não paga ninguém. Como é que eu vou te emprestar o meu carro? Eu vou ficar... Provérbio, então, você é caloteiro. Não tem como... Não existe essa possibilidade de eu emprestar o meu cartão para você. Eu tenho maior vontade de emprestar o cartão para você, mas o seu testemunho de vida está dizendo totalmente ao contrário. Então, eu sei que se eu emprestar o cartão para você, eu vou ter dor de cabeça. No dia que o cartão estiver vencendo, eu vou ligar para você e tu não vai brigar comigo. Não liga para minha casa não, pô. Tá entendendo? Cara chato. Quem pediu, na hora de pedir, foi quase pelo amor de Deus, glória a Deus, aleluia. O irmão Paulo é um cara maravilhoso. Não empresto, não dou. Igual eu falei, é só uma vez, uma pessoa me pediu um dinheiro, é só uma vez, mas isso não é o que eu estou falando. Eu estou te dando exemplos de como uma pessoa deve agir. Usa a sabedoria que Deus lhe deu para você agir aqui na terra. Esquece glória a Deus e aleluia. Deus está lhe dando uma vida de inteligência, Deus está despertando você para um chamado. Mas o que eu quero dar o chamado para você é mais o seguinte: existem situações na sua vida que não é Satanás, querido. Já te falei, esquece, tira Satanás da sua vida. Não, Paulo, mas Deus falou que Deus não dá a prova. Querida, é Deus, somente Deus. Tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é Deus. Tudo. Não quer dizer então que eu estou com câncer. Foi Ele que permitiu, Deus que permitiu. Não foi Satanás que colocou em você, não. Foi Deus que permitiu que você tivesse um câncer. É assim. Tudo é Ele.
Se existir, já, eu falo sempre assim, se existir um ser, qualquer um ser na face da terra, que tenha um poderzinho só que seja, um poderzinho. Não, irmão, Deus é poderoso, mas Satanás também tem poder. Não igual a de Deus, querido. Você ouviu falar em onipotência? O que é onipotência? É o único que tem poder. Se tiver algum outro ser, algum outro bicho, algum outro estranho, que tiver poder, ainda que pequenininho que seja, você está tirando ao necessário. Então a Bíblia está mentindo. A Bíblia é mentirosa, então eu vou parar de seguir a Bíblia. Eu vou passar a contar para você as minhas histórias de carochinha vou passar a contar para você aquilo que você quer ouvir. Porque a palavra de Deus, a Santa Escritura Sagrada me diz que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus ele sabe de tudo. Deus ele sabe do que você precisa. Deus ele sabe que de repente você precise passar por uma situação para você aprender. Tem pessoas dentro da igreja. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Eu estou te falando isso para você porque eu vou ler 3 versículos e depois eu vou terminar. Depois você procura. Olha, existe milhares. A Bíblia é tão interligada entre si. Ela é tão maravilhosa que eu já te falei. A própria resposta daquilo que você tem em dúvida está dentro a dúvida que você tem na Bíblia está dentro da própria Bíblia. A dúvida que você tem de repente em Gênesis está lá em Apocalipse. A dúvida que você tem de repente em João está lá em Jeremias. E assim vai. Se você tiver inteligência, sabedoria da parte do Criador para poder pesquisar e falar assim, caramba, faz sentido. Já te falei, a Bíblia é espiritual, mas você tem que usar o racional para poder entender ela. É por isso que às vezes você vê mulheres, homens, pessoas espetaculares, pessoas maravilhosas. Sabe o que acontece? Pessoas inteligentíssimas que ficam parados. A vida dele não progride para nada. Nada. Sabe o que é nada? Porque, metáfora, igual eu te falei, Deus não é um ser só. Se Deus fosse um ser só, barbudo, lá em cima, que fica te olhando, fulano está pecando, vou punir ele que está pecando. Se Deus fosse um ser só, então Deus... Um vídeo meu eu gravei, eu falei que existe 9 bilhões de brasileiros. Você vê, igual eu te falei, a informação é tanta que às vezes eu falo besteira. E vocês, com a sabedoria de vocês entenderam que não era só de brasileiros. Brasileiros são 200 e poucos milhões, né? Eu digo que no mundo todo tem 9 bilhões, acho que é perto de 9 bilhões, uma coisa assim. Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se Deus for um só, e isso ainda não é um assunto, isso é um outro assunto. Deixa isso para lá. Se Deus fosse um só, então Deus iria ter que escolher um desses 9 bilhões e o restante ia ficar abandonado. Não, mas tem os anjos, não. Deus ele é onipresente. Então isso é outra coisa. Então, se existir um Satanás que está te provando, que está não, que Satanás está furioso comigo, que Satanás está fazendo isso, está fazendo aquilo. Se existir um Satanás, se existir um ser, qualquer coisa que chama de Satanás, diabo, Lucifer, o que for, que tem um poderzinho só que seja, então Deus não é onipotente. Então a Bíblia para mim, se me convencerem que existia um outro ser que tenha qualquer espécie de poder, não, Deus tem 99,9% do poder, Satanás tem 0,1%, então Deus não é o único. O único é o único. Ou você aceita ou você não aceita. Deus é o único que tem poder na sua vida ou na minha vida. Deus não é o único que tem poder sobre o mundo ou existe um outro ser também que tem poder também? Você escolhe. Já te falei, irmão, use a lógica, use o raciocínio. Pare de ficar inventando. Não, Paulo, mas não pode ser. Não pode ser, não. E simplesmente é. É dessa maneira. Ou você aceita, ou você não aceita. O problema é seu. Se você quiser continuar se enganando, seguindo as histórias de carochinha dos seus líderes aí, religiosos aí, boa sorte para você. Faça bom proveito do seu dinheiro e você tente viver a sua vida, tente prosperar na sua vida e ajude a sustentar também o seu líder espiritual. Tá? Cuidando muito bem dele, do carro dele, que o teu líder não pode ter um carro cair nos pedaços, não, tem que ser um carro zero. Os filhos dele têm que estudar nas melhores faculdades. Você não. Você tem que ser obediente ao Senhor. Roubará o homem a Deus? Olha, irmão, evangelho de medo. Jesus vai vir, tu vai morrer, tu vai para o inferno. Então, isso para mim hoje não faz mais sentido nenhum, esse evangelho do passado. O evangelho que faz para mim sentido hoje é o evangelho do amor. E conhecereis a verdade vos libertará.
Você lê o livro de Coríntios, capítulo 13, capítulo 14, você fica maravilhado com o que o apóstolo Paulo fala. O mundo, tem até o hino do Alexandre Tirza, que fala assim: o mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, aquele que foi, tudo que há de ser. Se não tiver amor, não adianta. Se você não tiver amor, Deus, ele é amor. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Nisso se resume. Ama o próximo como a ti. Cristo veio aqui na terra falar de amor. E o ser humano preocupado em saber qual ritual que eu vou fazer. Pô, esquece a tua salvação, meu irmão. Esquece a tua salvação. A sua salvação está condicionada, sabe a quê? A nada. Porque a sua salvação, quem lhe deu de graça. Graça é um favor não merecido. O apóstolo Paulo fala assim: nós somos salvos mediante a graça. Graça é uma coisa dada de graça. Nada do que você fizer, você vai para monte, você fica jejuando, você fica orando, você fica 24 horas por dia dentro da igreja. Não quer dizer nada. Se você achar que isso que você está fazendo, você vai adquirir a salvação, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Faz sentido o que eu estou falando ou não faz? Mas vamos lá, eu vim aqui trazer, eu só fiz isso aí, meia hora, 31 minutos, 33 segundos, para te dizer o seguinte: vamos lá, vamos ver uns 3 ou 4 versículos aqui, para você entender. Você que está passando por um processo difícil aí, seja inteligente, usa a mente, pede orientação a Deus. Você que está passando por dificuldade financeira, você que está passando por um processo, às vezes, um processo meio complicado, presta bem atenção. Às vezes é necessário que você passe pelo um determinado tipo de situação, que você passa por aquele tempo que, de repente, lá na frente pode se repetir novamente. E por Deus ter permitido você passar por esse processo, você vai chegar a analisar e falar assim: caramba, aconteceu isso para mim há 2 anos atrás, há 10, 15 anos atrás, então não vou por aqui não. Deus está querendo te falar assim: olha, você viu que naquele tempo lá você foi trilhando por esse caminho aqui, aconteceu isso contigo, então Deus está dizendo para você o seguinte: não continua. Porque tem pessoas, irmãos, tem pessoas, queridos amigos do YouTube, que infelizmente ele vive uma vida de, sabe de quê? De mesmice dentro de uma igreja. Tu vê que tem pessoas que ficam 30, 40 anos dentro da igreja ali e a mesma pessoa não prospera em nada, não vive em nada. Pessoas que têm um potencial imenso para poder progredir na vida, para poder crescer, mas sabe o que acontece? Fica ali agarrado nas doutrinas de pastores, de líderes evangélicos, pessoas que não têm conhecimento nenhum. Eu conheço pastores renomados. Tu pensa, já te falei, tu pensa que esses pastores, eu não vou falar o nome, tu pensa que esses pastores mais renomados do mundo, eles pensam que eles não sabem que Jesus não vai vir? Eles sabem. Eles têm certeza absoluta do o que eu prego aqui, esses pastores sabem. Eu não posso nem falar nome aqui, que eu posso me dar muito mal se eu falar um nome que for aqui. Acho que vocês já entenderam. Tu pensa que esses caras não sabem? Mas a mentira que eles vieram pregando há tanto tempo, deram tão certo e eles se enriqueceram na base da mentira, eles se dizem homens de Deus. Eles são homens de Deus com D minúsculo, dos deuses deles que são os mamões, os dinheiro deles. É aquele que falou: é o amor, o dinheiro é bênção na vida da pessoa. Dinheiro é bênção na minha vida. Eu não vivo sem dinheiro. Eu ando, quando eu recebo qualquer nota, qualquer dinheiro, eu cheiro. Falou: muito obrigado, pai, que coisa maravilhosa. Ninguém faz nada sem dinheiro, mas tem pessoas que aquilo foi assim: o amor, o dinheiro é a raiz de todo mal. São pessoas que se dizem, mas eles, como eu te falei, nas melhores mansões, ilhas desperdidas, espalhadas pelo mundo todo aí, coisas que nem tem lugares que eles compram que eles nunca nem foram, nunca nem pisaram os pés, mas só pelo simples fato de dizer que tem. Mas com que dinheiro que eles fizeram, que eles nunca trabalharam na vida? Eu quero que você me responda uma coisa eu quero que você me responda com toda a sinceridade do coração. Com toda a sinceridade do coração, me responda mesmo. Eu não estou dizendo que são todos, já te falei com isso.
A maioria desses pastores que estão ricos hoje, qual é a função deles? O que eles fazem? Eles são engenheiros? Eles são megatrônicos igual o Bill Gates, igual esse cara aí do Twitter, aí, esse cara aí, o dono desse cara aí que investiu. Tu vê que eles, entre aspas, têm as profissões de não sei o quê, mas eles não trabalham. Eles enriqueceram a base do evangelho, a base do seu dinheiro. Eu te falei viúvas, pessoas que têm, às vezes, ganham um salário mínimo. Uma viúva, uma mulher que, às vezes, um cara, um coroa, cheio de doença, aí ganha um salário mínimo, aí tem que gastar quase R$1.000 de remédio, aí sobra 300 e pouco reais, aí ele tem que pegar e dar R$130 da parte dele, para poder, porque senão ele está roubando Deus. Cada vez não tem nem, ele sabe o que ele faz? Ele pega aquele dinheiro ali, detalhe, e passa fome. Ele dá a 10ª parte para Deus, ele está achando que está dando para Deus, né? Ele passa fome e dá aquele dinheiro para a igreja. Mas isso não é o assunto, eu estou dando um exemplo aqui para você entender. Então vamos lá, voltando aqui para o raciocínio aqui. Eu vou ler 3 passagens para você que está passando por sofrimento, está passando por tristeza. Presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Vamos lá em João 16, 25. Eu separei Jesus, tá? Eu gosto de citar Jesus. Por que eu gosto de citar Jesus? Porque é ele falando, não tem como você dizer que ele é mentiroso. Você vai chamar Jesus de mentiroso? Você vai chamar Jesus de mentiroso? Vai. Vamos lá, vamos ver o que ele falou lá em João. O Evangelho segundo escreveu São João. Aquele apóstolo a quem Jesus amava, que era o queridinho de Jesus, que foi o único que ficou. Isso, eu já contei sobre isso, que Jesus. João 16, 25 fala assim: disse-vos isso, Jesus falando, disse-vos isto por parábolas, chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu vos rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Jesus falando para os discípulos e para algumas pessoas que estavam ali, né, que eles acreditaram que aquilo que realmente Jesus veio e tal e tal. Isso aí você vai, se você ler o capítulo todinho, você vai entender. Tá, esse capítulo está baseado em 3 fatos aqui, mas você lê depois ele sozinho, você em casa aqui, você vai entender baseado no que eu te falei. Mas o ponto-chave que eu quero chegar aqui é mais embaixo, tá, para não ficar muito longo, igual eu te falei, 37 minutos. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis agora fala abertamente, não dizeis parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não há mistério de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? O próprio não, realmente você veio de Deus. Você é um homem de Deus. Você é o filho de Deus, que os discípulos estavam falando. Credes agora? João 16, 32 fala assim: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, quer dizer, cada um vai para um canto. A hora da hora que for pegar Jesus, tu pode ver que Pedro ficou de longe olhando. Tu é, não, negou Jesus 3 vezes, não. Mas 33, querido, 33, 16, 33. Vamos acelerar. Tenho-vos dito isso, Jesus, tá? O Filho de Deus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz. No mundo, aqui um ponto-chave. No mundo, tá aqui, querido, a resposta que você estava procurando aí, que você estava buscando há tanto tempo aí, tá? Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que Jesus falou: está chegando a hora, eu vou ser morto. Assim como eu vim ao mundo, eu vou voltar para o Pai. Isso aí você lê aí.
Mas no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo vencer o mundo. O que Jesus quis dizer? O que Jesus quis dizer com isso aqui? Querido, você passa por problemas difíceis na sua vida, acredite, isso é só uma fase da sua vida que vai passar, já passa. Eu vou confessar uma coisa para você aqui. Nós estamos no mês de maio. No mês de maio, por causa das minhas cachaças, por causa das minhas brigas, eu já vinha brigando com minha ex-companheira. Eu estou expondo a minha vida aqui para vocês, uma parte da minha vida, tá? Eu já vinha brigando com minha ex-companheira há mais de quase uns 10 anos já. Eu vivi 32 anos com ela. Eu comecei cedo, ela também, cedo, 14 para 15 anos que eu conheci a minha ex-mulher. Eu também novo, 17, 18 anos também. Meu filho hoje está com 30, vai fazer 32 anos de idade agora em agosto. Ele foi 32, 31, parece. Então eu vivi, bem dizer, praticamente 32 anos com a minha ex-companheira. Ela simplesmente, a gente não estava vendo bem, né? E eu não estava achando resposta nela, eu não estava satisfeito com ela, e minha vida era só enfiar a minha cara na cachaça, porque eu estava passando por um problema e não estava sabendo como resolver. Porque eu não me atentei para essa passagem da palavra de Deus. Eu não tive sabedoria. Igual eu te falei, eu não tive sabedoria. Não tive. Hoje praticamente faz um ano. Mês de maio foi o mês do ano passado que ela me largou. Ela resolveu ir embora, morar com a mãe dela e tal. Eu não quer. Querida, eu passei por eu sou família. Eu sou um cara que sou família. Hoje eu estou curado, tá? Não sintam pena de mim não, tá? Estou falando a verdade. Estou curado, estou aberto a relacionamento. Mas por enquanto, estou aberto ao relacionamento, eu não vou ficar sozinho. Mas por enquanto eu estou me curando e detalhe, eu estou numa fase tão maravilhosa da minha vida, é onde eu quero chegar para você. Mas eu passei 4 meses da minha vida, desse ano, desse um ano que passou, eu passei quase 4 meses da minha vida sofrendo. Eu sofri muito por ela ter ido embora, mas muito. Para ela foi fácil, ela já queria largar de mim há muito tempo mesmo, mas por eu ser família, por eu gostar dela, por eu amá-la. Você imagina uma pessoa que você ama, que você gosta, simplesmente falar, eu vou embora, meter o pé, não quero saber mais de você, você vive a sua vida que eu vivo a minha. E detalhe, não faltava de nada para ela aqui em casa. Minha filha, eu tenho um casal de filhos, minha filha e meu filho sabem. Minhas primas, meus primos que estão aí, meus sobrinhos, todo mundo, a maioria do que está no Facebook, eles sabem que eu estou falando a verdade, me conhece, sabe quem sou eu. A maioria dos meus amigos do Facebook são da família dela. Sabe quem sou eu, e sabe que eu estou falando aqui é de verdade. E eu sofri muito. Hoje eu não quero. Você vai chegar aqui implorando, pedindo pelo amor de Deus. Ela foi uma mulher espetacular para mim, enquanto ela quis ser minha esposa. Enquanto ela quis. Depois que ela não quis mais. Mas por que eu estou citando isso para você? Eu sofri. Eu passei 3 meses, 4 meses. E sabe o que eu pensei num determinado momento? Eu cheguei a pensar, eu falei assim, caramba, Deus. Eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Eu sou mesmo. Você é, querida, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu sou uma pessoa tão legal, eu não deixo faltar nada dentro da minha casa, eu não esquento com nada, eu sempre fui uma pessoa legal, sempre fui bom com meus filhos, sempre fui um bom vizinho, sempre fui tudo, e tu tá fazendo isso comigo. Mas é porque sempre eu falei com o Senhor, e sempre falei com Deus, sempre falei minha vida, eu falei, eu vou ser próspero, eu vou prosperar, eu vou crescer na vida, eu vou prosperar. Só que eu não estava entendendo, e Jesus está me chamando. Depois que eu comecei a ler isso aqui, eu passei a entender perfeitamente. Isso acontece, querido. Não é, isso aqui faz parte do processo. Eu sofri, igual eu te falei, eu vi que aquele sofrimento, esses 3 meses e meio, quase 4 meses, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Há mais ou menos, eu já não vinha, igual eu contei, mais ou menos, já não vinha há uns 10 anos vivendo bem com a minha mulher. Minha mulher era uma pessoa espetacular. Eu não tenho o que falar dela. Mas eu já não vinha vivendo bem. Infelizmente eu não vivia bem. Por eu ser família, eu queria insistir. Mas Deus queria me abençoar. E para Ele me abençoar, simplesmente Ele tinha que tirar ela da minha vida. É a realidade, querido. Deus, Paulo, eu vou te abençoar, mas ela não pode fazer parte da sua vida porque ela está te atrasando. E me atrasava mesmo. Porque dinheiro nenhum que entrava aqui dentro de casa sobrava, faltava pelo contrário. Vamos dizer assim, pela gastança dela. E é uma das coisas que
Eu trabalhava em função dela, ajudava, dava dinheiro, dinheiro, e nunca era suficiente. E não via retorno desse dinheiro. Então, isso foi a maior causa foi isso aí. Então, o que acontece? Eu sofri 3, 4 meses e eu achei nesse determinado momento que Deus não estava me observando, que Deus não estava me... Eu falei assim, caramba, falei, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa e estou passando por esse processo aí. Estou te falando para você aprender e entender aqui o que Jesus quis dizer aqui. Hoje, igual eu te falando, há exatos um ano eu estou separado da minha ex-companheira. Não quero, se ela chegar aqui implorando, até entre aspas, ajudo se estiver passando qualquer problema de qualquer necessidade, porque não é ela, sou eu, tá? Não me interessa. Eu sou pessoa que gosta de ajudar as pessoas. E quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu sou abençoado. Mas enfim, isso aí já é outra história também. Isso aí já é um outro vídeo. Eu passei, foi difícil, foi muito difícil para mim. E hoje eu vi que foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi um sofrimento que eu tive que passar para eu poder entender que depois que ela saiu da minha vida, que Deus abençoe ela, que Cida, como eu te falei, Maria Aparecida, ela foi uma pessoa, enquanto ela quis ser minha mulher, ela foi uma pessoa espetacular. Não tenho o que dizer dela, mãe de 2 filhos que eu amo, minha filha e meu filho, amo. Não dou mole, mas amo. Eles devem saber disso. E ela me deu 2 filhos maravilhosos. Então, total respeito a ela. Não me interessa mais a vida dela. Cida para mim é passado. Vai chegar aqui agora e vamos voltar. De jeito nenhum. E olha que eu sofri. E ia lá 3 meses atrás dela, pedindo para ela voltar. Mas simplesmente foi o que Deus fez com o Faraó. Deus endureceu. Já te falei, não foi Satanás não, tá? Deus endureceu o coração de Cida, assim como endureceu o coração de Faraó, para que ela não voltasse para mim, para que eu seguisse a minha vida. Hoje eu me sinto próspero. Hoje eu estou em paz. Hoje eu boto a minha... Eu não tenho ninguém aqui dentro de casa assim, não tenho uma companheira hoje. Eu vou ter daqui a pouco. Daqui mais na frente Deus vai me preparar. Vai me preparar a pessoa certa, uma companheira maravilhosa, uma pessoa boa para mim. Não estou te falando, é a fé, tá, meu irmão? Eu acredito nisso, eu tenho certeza. Sozinho não vou ficar, não. Mas por enquanto eu estou em paz. Estou aberto ao relacionamento, mas por enquanto eu estou em paz. Paz que eu não tinha há mais de 10 anos. Então, eu tive que passar por um sofrimento. Paulo, mas você teve que passar. Significa o seguinte, que todos nós temos que passar? Não, querida. Não é porque Jó passou aquele sofrimento terrível na vida dele que você tem que passar, não. Não é porque eu passei por um processo muito difícil de divórcio que você tem que se divorciar também para se... Não, cada pessoa passa por situações diferentes. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, que esse processo que você está passando, nada mais é, não esquece, já te falei, tira Satanás. Isso são coisas, são situações que acontecem na nossa vida, que você tem que ter fé. Você tem que acreditar que realmente, eu te falei, eu cheguei a determinado momento a duvidar, e eu sempre me achei um cara extremamente correto e abençoado, e sempre falei para vocês e falo, eu sempre me achei um cara extremamente protegido por Deus. Deus me ama, e me ama mesmo de verdade. Só que eu já cheguei, pelo aqueles processos que eu passei, eu já cheguei a pensar, eu falei, caramba, Deus, não é possível, tu me abandonou, Senhor. Ele estava deixando simplesmente assim, eu estou aqui, meu filho, permitindo que você passe por isso, porque se você não passar por isso aí, se eu não endurecer o coração dela, e se você não passar por essa dor, eu sofri muito. Eu passei uma semana eu passei quase uma semana sem comer nada. Eu ia trabalhar, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, caramba, quem é esse cara? Paulo? As pessoas não me conheciam, que eu sou assim, eu sou um cara alegre, eu sou isso que eu estou vendo, que vocês estão vendo aí, sou eu. Eu sou um cara nojento, eu sou um cara que sou assim, eu sou um cara muito sério. Sério como assim? Nas coisas que tem que ser séria. Mas quando é momento de relaxar, de brincar, de zoar, meus filhos sabem. Há tempo para tudo, o próprio salmista fala sobre isso. Há tempo para tudo, né? O salmista não, o filho do salmista, né? O Eclesiastes, igual eu te falei, o manual de vida. Então, há tempo, quando eu tenho que ser sério, eu sou sério. Quando eu tenho que agir com um pulso firme, eu acho com um pulso firme. Não só no meu trabalho, como na minha casa, nos meus filhos,
com quem quiser, se eu tiver que falar um não, ou antigamente eu não falava, eu tinha medo, eu achava que eu tinha que agradar todo mundo, mas mais eu agradava ninguém ficar satisfeito. Mas enfim, hoje eu sou uma outra pessoa, e hoje Deus me transformou através da sua palavra. E hoje eu aprendi que esse sofrimento que eu passei, esses 3 anos, meses e meio, e esses quase 4 meses, foi para a minha purificação, foi para o meu aprendizado. Tá entendendo? Porque eu era devotado para minha mulher, eu era devotado para ela e para a família dela. Tudo eu fazia por ela, e hoje eu entendi que eu não posso ser assim. Entendeu? Se eu arrumar uma companheira, ela tem que ser minha amiga. Então, o que é que eu quero dizer para você? Então, eu já te falei, não é porque eu passei por esse processo, não é porque Jó passou por aquele processo, aquele sofrimento terrível que Jó passou, não é porque outros que contam na Bíblia que passou, Estevão foi apedrejado, que você tem que passar sofrimento igual. Não, irmão. Você não veio ao mundo para sofrer, você veio ao mundo para vencer. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Cristo é o autor da paz. No mundo tereis aflições. Jesus está dizendo, olha, você vai passar por situações meio complicadas. Às vezes você vai passar por um perreguezinho na tua empresa, às vezes você vai passar por uma dificuldade no teu casamento, às vezes não briga, tiver de separar, separa. Pode andar dois em comum acordo, pode andar dois juntos se não tiver em comum acordo. Daqui a pouco vão querer matar o outro aí, para deixar o Satanás da carne, né, entrar em você e tal. Não, separa. Aí tem, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo não morreu, ele não passou por um sofrimento terrível. Cristo está falando, daqui a pouco ele já estava dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, olha, assim como eu vim, eu vou voltar. Mas ele já estava, olha, antes dele morrer, quando ele foi lá no Monte das Oliveiras orar, a transfiguração e tal lá, você lê a Bíblia, você vai ver. Olha o que Jesus Cristo falou para Deus, para o Pai, né? Ambos são um só, em harmonia. Falou assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele sabia qual o sofrimento que estava esperando ele. Sofrimento, aquele que ele passou na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas olha o que ele falou, ele já estava prevendo depois do sofrimento dele. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, querida. Se você está passando por esse processo, será que não é Deus te purificando? Querendo te mostrar que não é por aí. Acho que você já deve ter, de repente, você homem, você mulher, de repente, você está querendo montar, você está fazendo a tua empresa, você está indo pelo mesmo caminho e você está caindo sempre, porque será que não é Deus te mostrando que não é por aí que você tem que ir? Muda de estratégia. Ou então, às vezes, pode não ser isso, às vezes é o próprio Deus mesmo te purificando para você obter a vitória, para você ter a experiência, para você ter a malícia do teu comércio, da tua vitória, daquilo que você está fazendo. Se você abre um comércio de galinha, se você abre um comércio de negócio, de sapato, barbearia, de bijuteria, às vezes você está passando uma dificuldade tremenda, peça orientação a Deus e fala assim, Senhor, me mostra onde é que eu estou errando. Eu nasci para vencer, Senhor, não esquece Satanás te provando. Daí isso, tem um versículo lá que a pessoa usa muito, não que Deus não dá a prova que o ser humano não pode suportar. Eu não suportei, eu não falei, eu já te falei, eu não pensei em tirar minha vida, que eu sei que eu não tenho, nem eu tenho direito sobre minha vida. Você não tem direito sobre sua vida, querida. Querido, você não tem, esquece, elimina o negócio de se suicidar, esquece isso, tira Satanás da sua vida e esquece isso. Por que você não, ser corajosa, ser forte? Deus chegou para Josué, quando Moisés falou, Josué, ser forte, ser corajoso. Jesus está falando para mim, está falando para você, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando assim, olha, tem de bom ânimo, está passando por esse processo aí, aprende com ele. Vê aí, olha, você não vai ficar nesse processo o resto da tua vida não, querida. Querido, ele está te ensinando. Ele está te purificando, está te lapidando, e olha aí se você realmente, de repente é você que está indo pelo lugar errado, pela estratégia errada. Jesus está falando, olha, tereis aflições. O Cristo, o Filho do Deus vivo encarnado aqui na terra, falou assim, Jesus está falando que você tereis aflições. Eu sou mais do que vencedor através de Cristo. Eu me sinto um cara abençoado, extremamente abençoado.
mas nas minhas aflições, eu leio essa passagem que Jesus fala assim, tem de bom ânimo, eu venci. Se ele está dizendo para mim, ele está dizendo, olha meu filho, eu venci, tu também vai vencer. Ele lá atrás, no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, ele falou assim, olha, aquele que crê no Pai fará obras maiores do que as que eu fiz. Jesus é mentiroso? Jesus está dizendo que você tem poder, tem autoridade através do sacrifício dele na cruz do Calvário, que você tem, querida, o poder de fazer tudo muito mais do que ele fez aqui na terra, do que ele realizou. Você tem condições, querida, de erguer o teu comércio. Você pede sabedoria a Deus, vê onde você está errando. Você está aflita, está com... Ora! Num momento de tristeza, num momento de aflição, ele está nos ensinando, você vai vencer, querida. Como, Paulo? Eu não sei. Quando a gente tem, olha, o próprio Jesus, quando você tiver qualquer problema, qualquer coisa, não vai, fecha a tua porta do teu quarto, não, já te falei, não pede nada a Deus, não pede nada, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, não. Se você tiver de pedir alguma coisa, pede só isso, sabedoria, Senhor, me mostra, Pai, me mostra, Senhor, que caminho, meu irmão, eu estou te falando para você não desistir. Agora, o que você tem que fazer, peça orientação, já te falei, o salmista Davi, eu vou ler uma passagem aqui para terminar já, que é 56 minutos, vê que eu já te falei, é impossível de ler, é que é tão maravilhoso a palavra de Deus, é tão gratificante a gente falar do amor de Cristo, do amor de Deus para conosco. Vede com grande amor nos tem concedido Deus, a ponto de sermos chamados filho de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você que ele morreu, querida. Você não é pó, você não é barro, você não é cinza. Está passando por uma dificuldade no teu casamento? Ora ao Senhor. Deus não quer que nenhum homem se perca, Deus não quer que ninguém se separe, Deus não quer. Mas de repente, infelizmente, cada um tem que caminhar para o seu lado. Não, irmão, que Satanás, esquece isso, querida. Hoje eu entendi que foi bênção, de repente está sendo bênção, a minha separação foi bênção para mim. Não foi Satanás que entrou na minha vida, foi as dificuldades normais da vida. Eu passei por um processo tão maravilhoso, porque eu acreditei e acredito que Deus, eu já te falei, eu vou ser milionário. Mas para que eu fosse milionário, Deus, tu quer prosperar na tua vida? Eu tenho que tirar a tua mulher, que a tua mulher está sendo atraso de vida na sua vida. Entendeu? Hoje eu entendo isso. Não que ela seja uma pessoa ruim, igual eu te falei, foi uma pessoa maravilhosa. Querida, acorde para a realidade, acorde para a vida. Esse seu processo aí de dificuldade, Jesus está te falando que vai ter aflição sim. Você vai passar por momentos. Isso não é eterno não, querido, daqui a pouco passa. Quanto mais cedo tu sair, quanto mais cedo tu acreditar, quanto mais cedo tu falar assim, olha, glória a Deus, muito obrigado, Senhor, por usar o irmão Paulo, por usar o Paulo aí. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, a partir de hoje, ó, eu vou acreditar nisso, Senhor. Aqui. Onde foi que eu li? Aqui, vou ler aqui no livro de Salmos, né? Deixa eu ver, é Salmos 20. Salmo 20? Anote aí, depois você lê, para não atrasar você, que já vai dar uma hora já de 58 minutos. Salmos capítulo, o salmista Davi, presta bem atenção no que ele fala aqui. Jesus falou o quê? Jesus falou assim, lá em João 16, 25, lá no finalzinho, 16, 33, falou, no mundo 3 aflições, mas tem mundo, eu venci o mundo, não foi? Você também vai vencer, querida. Olha o que o salmista Davi falou. Olha o que o salmista Davi falou, que coisa maravilhosa. Gente, é maravilhoso. Eu te falei, leia o capítulo todo, tem coisas que está ali inserindo naquele capítulo aí que quer dizer aquilo mesmo. Aqui, olha só, a oração pelo rei na guerra. Ele está guerreando pelas lutas, pelos problemas. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que guerreava, Davi era um homem que tinha sangue nas mãos. Não era, não era? Essa é a Bíblia. Que coisa maravilhosa. Olha o que ele falou em uma das passagens dele no versículo 8. Nas lutas da vida dele, nas guerras que ele enfrentava todo o santo dia, aquelas batalhas que ele fazia, no versículo 20, no versículo 8, fala assim, uns
encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Isso é para você, meu amiga, para você, meu amigo, que está aí, Deus me abandonou. Não, está te lapidando, está te moldando, está te ensinando, olha, não é por aqui, é por ali. Peça sabedoria a Deus. Presta bem atenção, de novo, vou ler, que coisa, que coisa maravilhosa. Olha, o salmista, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tudo que o Davi pensa, eu falei, tudo vem do coração, né? O Satanás, a nossa carne, nosso desejo. Davi cometeu muito, Davi era passivo de ter morto. Mesmo sendo rei, ele cometeu atrocidade que era para ser morto. Mas ele era um homem de Deus, ele era um eleito, um ungido do Senhor. Ungido que eu falo assim, ele era escolhido muito antes de nascer. Somos nós também, você que está ouvindo isso aí até 1 hora já. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos. Davi falou assim, mas nós nos levantamos. Por que ele falou, mas nós nos levantamos? Porque Davi caiu. Nas batalhas da vida dele, ele tropeçou, caiu lá, tomou uma porrada, caiu, não foi? Mas nós nos levantamos. Nós, você, querida. Você não vai ficar prostrada. Você, querido, não vai ficar prostrado. Você não vai ficar de pé. Você não vai ficar prostrado. Você vai levantar. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos sim. Você vai se levantar. Se levante, querida. Se ponha de pé. Se levante, querido. Se ponha de pé. Isso é a palavra de Deus para você. No mundo, Jesus Cristo está falando para você. O teu Deus na pessoa de Jesus Cristo, que lhe ama. Você é a joia mais preciosa no jardim de Deus. Você é a flor mais linda que brotou nas terras no jardim de Deus. Ele lhe ama, querido. Olha, eu falei, meu Deus, tu me abandonou. Que sofrimento, que dor que eu passei. Hoje eu vi que foi a dor mais maravilhosa que eu passei na minha vida. Se eu tiver de passar uma outra dor dessa aí para adquirir, claro que não vai acontecer isso, que eu não vou passar mais. Se eu tiver de passar, eu passo, porque mais na frente, querida, isso não é Satanás te provando, não. Não vou passando pela prova. Não, é melhor sofrer com Jesus, não. Essas tribulações, essas aflições, são aflições naturais dos seres humanos. Não significa que tem que sofrer pelo resto da vida, não. Isso são coisas, isso aqui que o salmista Davi está falando, e o que o nosso Senhor Jesus está falando, são coisas temporárias. São coisas temporárias, são coisas efêmeras, coisas que passam. Existe processo que nós realmente temos que passar. Olha o que o salmista Davi falou. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ponha-te de pé, querida. Está na hora. Aprendeu, caiu, passou a dificuldade. Está chegando o vento da bonança na sua vida. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Você vai vencer, querida. Você vai vencer. Peça sabedoria a Deus para se levantar. A tua empresa vai se levantar, querido. A tua empresa vai se levantar, minha amiga. O teu salão de beleza vai se levantar, minha amiga. Vai se levantar, vai sim, vai dar certo sim. Peça sabedoria a Deus para te guiar naquilo que você tem que fazer. Esquece, eu te falei, a bola de Satanás da sua vida são processos naturais que o ser humano passa, que Deus permite que os filhos deles, os eleitos deles, passem para que a gente aprenda. Aprenda. Hoje eu não sofro mais por mulher nenhuma mais na minha face, na minha terra, não, porque foi um troço doloroso, foi doído o que eu passei. E eu já estava quase que achando que Deus não estava comigo. Quase. Mas Deus, Paulo, leia, se alimentou. Aí eu falei, o quê? Comecei a se alimentar da palavra de Deus, comecei a se alimentar. E hoje eu estou aí fazendo vídeos aí, gravando, incentivando você a acreditar no mesmo. Eu passei por uma situação e estou dizendo para você que eu passei, foi dolorido demais. Não significa que você tem que passar, mas se você estiver passando por um processo semelhante, ou que não seja de separação, ou que não seja de repente um problema na justiça, um problema, negócio, em frente, levante. Olha, Davi era um homem sábio também. Filho de peixe, peixinho é. Só que o Salomão deu sabedoria 30 mil vezes mais. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.
É isso, a vida do cristão, a vida do vencedor, a vida do filho de Deus, do eleito de Deus, é isso. A gente se curva, uns se curvam e cai, mas nós não levantamos. Levanta! Está na hora de você se levantar. Peça a sabedoria a Deus. Deus está contigo, querida. Deus está contigo, meu amado, meu querido. Deus está contigo, está na sua vida. Acredite. Eu ia ler outramente. Olha, no livro de Salmos, no salmista Davi, aqui eu li o Salmo 20, não foi? No versículo 8. Eu vou fechar com chave de ouro. Presta bem atenção, tá? Quando eu falo presta bem atenção, é para que aquilo fique gravado, já te falei, para que fique gravado na sua mente. Olha lá o que o salmista Davi, as pessoas usam essa passagem quando a pessoa morre, né? Não é quando morre não, é quando você está em vida. Vê a essência, eu já te falei, examina a essência. Que coisa maravilhosa. O salmista Davi, ele era um homem olha só, ele era um homem de guerra, tinha sangue nas mãos, cometeu atrocidades. Por que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus? Leia o livro de Salmos, igual eu te falei, tu quer sabedoria para administrar a sua vida? Pega o livro de Provérbios e bota debaixo. Pega o livro de Provérbios, começa a ler o livro de Provérbios todo santo dia. Lê o livro de Provérbios do início até o fim. E depois volta a reler e grava na sua mente todos aqueles versículos. Entendeu? Aqui vai te ensinar, é o teu manual. Agora tu quer ver um homem que, claro que foi Abraão, né? Já estou terminando, querido. Tá? Isso é para te alegrar, para te mostrar que Deus está contigo. Deus nunca te abandonou. Esse processo já está passando, já vai acabar. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Hebreus 11, a fé é isso. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero terminar com esse versículo aqui, lá no Salmo 23. O salmista Davi, lá no finalzinho, lá no versículo final. Pode ver, no último versículo do capítulo 23 do Salmo. Olha o que o salmista Davi fala. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá ou nos seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa passagem, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, isso aqui tem uma explicação, tá? A casa do Senhor, na época, quem construiu o templo? A casa do Senhor era o templo, né? Quem construiu foi o filho de Davi. Então, isso aqui não tem sentido nenhum. Isso aqui... Ah, tá vendo aqui, irmão? Tá falando da igreja. Tá vendo? Não, isso aqui não tem nada a ver. Vou fazer um vídeo, tá? Explicando sobre a igreja é boa. Eu sou desigrejado. Mas a igreja, o templo em si físico, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita em nós. Mas a igreja evangélica, ela é essencial na vida do ser humano, na vida do cristão. Esse é um outro vídeo que eu vou falar. É essencial mesmo. Você não imagina o quão maravilhoso é. Mas isso aí já é outro vídeo. Mas eu estou terminando aqui. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, o salmista Davi falando, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Deus, querida, está contigo todos os dias da sua vida. Já te falei. Se você está prostrado aí, está passando por um problema com dificuldade, fala assim, olha, fala para você mesmo. Fala para você mesmo. Fala assim para você. Olha, a partir desse momento eu entendi o que Deus quer na minha vida. Já está passando já. Eu vou me levantar e vou me pôr de pé. Estou passando. Levanta a cabeça. Levanta, sacode a poeira, né? Se tem uma música assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso que Jesus está falando. Tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, tu vai vencer, querida. Jesus, não sou eu, Paulo, que está te garantindo é o Cristo, aquele que lhe ama, que morreu na cruz por você e por mim. Ele está dizendo que você tem aflição, você vai vencer, já está acabando essa aflição sua. Já a fé, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mais o quê? É a certeza das coisas que a gente espera, mas não vê. Eu esperei, eu falei com Deus que queria prosperar, não sei o quê. Eu passei por uma dor terrível, 3 meses para mim, parecia que era 3 anos, 30 anos.
E eu não passei, estou aqui glorificando a Deus por ter passado. Você vai conseguir, você vai. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai vencer o mundo. Eu superei a minha separação. Foi muito difícil para mim, muito. Sofri, chorei sozinho aqui dentro de casa. Você não imagina. Paulo, tu chorou? Chorei. Não queria comer. Chegava no meu trabalho lá, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: esse cara, porra, esse é o Paulo. Esse cara deve estar usando droga. Ele deve estar com algum. Paulo está usando droga, está emagrecendo, só pode. É possível. Cara, eu não conheço esse cara. Passei. Estou aqui glorificando o nome do Senhor. Que coisa espetacular. Para você. Isso é para tu, minha irmã. Isso é para você, meu irmão, que está passando às vezes por uma tempestadezinha aí. Você levanta. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Voltando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Acredite, meu irmão. Você já tem a vitória nas suas mãos. Receba. Sabe por causa de quê? Não porque eu estou falando. Receba porque isso foi Cristo que te falou. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer. Olha, querida, quando você passar por essa dificuldade aí, quando você vencer, superar essa dificuldade, se ponha de pé. Quando você se ponha de pé e quando você, a partir de hoje, a partir de agora, se ponha de pé, acredite que isso vai passar. Essa tempestade que está passando, que está passando, vai passar. Você não nasceu para sofrer, não, querida. Você nasceu para vencer. Mas você nasceu para lutar, para guerrear. Entendeu? Você vai conseguir. De uma forma ou de outra, Deus vai iluminar a sua vida. Deus, ele vai lhe dar um start ali, ele vai te guiar pelas veredas da justiça. Ele vai lhe guiar, querida. Deus vai ser, Deus, né? O Deus, ele te ama, querida. Ele não vai te abandonar. Deus, ele nunca te abandonou. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá. Sabe o que é seguir? É onde você for, vai estar junto. Deus vai estar presente com você. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a dificuldade vem, mas a misericórdia e a bondade de Deus é muito maior na sua vida, querido. Minha querida, receba da parte do Senhor, não minha, tá? Receba da parte do Senhor. Você vai conseguir. Segue. Alegre o teu coração. Chore que tem que chorar, chore as dores que tem que chorar, mas chore de alegria. Eu fico até emocionado, chore de alegria por você ter ouvido isso da parte de Deus por mim. Eu acredito, querido, estou emocionado por você, feito de verdade. Você vai conseguir, você já conseguiu. Acredite. Graça e paz da parte do Senhor. Você consegue, você vai conseguir. Você já conseguiu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu. Eu venci. Você também vai.